Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Nova York, inverno de 2025. As ruas estavam cobertas por uma leve camada de geada, e o ar gélido parecia congelar cada instante da vida urbana. Buzinas soavam entre os arranha-céus, e a multidão apressada se aglomerava nas calçadas, absorta em seus próprios afazeres urgentes. Em meio a essa agitação, uma mulher sentava-se no chão, encostada na vitrine de uma loja, com um pequeno pedaço de papelão gasto à sua frente, no qual estava rabiscado: "Com fome. Preciso de ajuda." Seu nome era Lídia, e seu rosto refletia anos de luta silenciosa. Seus profundos olhos castanhos pareciam observar o mundo com atenção aguçada, mas também com uma desconfiança nascida de repetidas rejeições, insultos e humilhações. Seus cabelos emaranhados e roupas gastas contavam uma história que poucos queriam ouvir, a de uma vida roubada pela pobreza, pelo infortúnio e pela indiferença. Do outro lado da rua, uma limusine preta serpenteava pelo trânsito. Lá dentro, Richard Bennett, um homem na casa dos 50, observava a cidade passar pela janela. Suas mãos impecavelmente cuidadas seguravam um smartphone de última geração. Sua vida parecia perfeita: riqueza, poder, reconhecimento. No entanto, por trás do terno e do sorriso polido, Richard carregava um fardo invisível. Anos de trabalho árduo, responsabilidades esmagadoras e solidão o haviam drenado de algo essencial. Ele era rico, mas estranhamente sozinho. Naquela manhã, por uma razão que não conseguia explicar, Richard decidiu sair da limusine e dar uma volta. Queria sentir a cidade, vivenciar a realidade de suas ruas. Queria, talvez inconscientemente, redescobrir uma conexão humana que havia perdido ao longo dos anos. Enquanto caminhava, seus olhos encontraram os de Lídia. Ela não implorava, nem gesticulava descontroladamente. Simplesmente o encarava com uma intensidade que o incomodou. Em seu olhar, ele viu humanidade pura, uma mistura de vulnerabilidade e dignidade. Parou, sua respiração formando pequenas nuvens no ar gélido. Sentiu uma emoção que não experimentava há muito tempo, compaixão pura, sem cálculos, sem segundas intenções. E naquele silêncio denso de tensão e vida, uma decisão lhe ocorreu, como se seu coração soubesse antes de sua mente o que ele tinha que fazer. Ele pegou sua carteira, respirou fundo, e entregou a Lídia seu cartão de crédito sem limite. Lídia piscou, incrédula. Os transeuntes seguiram seu caminho, indiferentes. Mas naquele instante suspenso, as vidas de duas pessoas separadas por tudo seriam irrevogavelmente alteradas, cada uma à sua maneira. Esse gesto simples, porém radical, marcaria o início de uma transformação que mudaria Richard e Lídia para sempre. E é assim que o destino, às vezes, se revela nas menores decisões. Um olhar, um gesto, uma escolha corajosa, capaz de abalar vidas inteiras. O vento gélido de Nova York fez Lídia estremecer enquanto se sentava em sua habitual caixa de papelão. Suas mãos vermelhas e rachadas apertavam um casaco velho fino demais para o inverno. Cada dia era igual ao anterior. Fome e indiferença dos transeuntes, frio. Mas naquela manhã, algo inesperado aconteceu. Richard Bennett se aproximava a pé, o que era incomum para ele. Deixará sua limusine para trás e queria vivenciar a cidade, sentir sua realidade. Quando viu Lídia, parou abruptamente. Seus olhares se encontraram e por uma fração de segundo, o ruído da cidade pareceu desaparecer. "Vou lá, você está com fome?" perguntou Richard, um pouco hesitante. Lídia ergueu o olhar. Ninguém nunca falava com ela daquela maneira. A maioria das pessoas desviava o olhar ou lhe atirava uma moeda com desdém. Ela permaneceu em silêncio, surpresa. "Eu sim", ela finalmente murmurou. Richard hesitou, depois pegou a carteira e tirou um cartão que entregou delicadamente. "Quero que você tenha isso, um cartão de crédito. Ilimitado. Não para ficar rico, mas para ter opções. Compre o que precisar, encontre um lugar para morar, coma, viva. Faça o que quiser com ele." Lídia pegou o objeto com as mãos trêmulas. Seu olhar era uma mistura de medo e incredulidade. "Por quê? Porque eu..." Ela gaguejou. "Por quê?" confessou Richard com a voz trêmula, "porque nunca ajudei ninguém assim antes. E talvez, porque você mereça." Lídia balançou a cabeça, ainda em choque. Ela nunca havia conhecido ninguém capaz de tal gesto, de tamanha confiança cega. "Não posso aceitar. Não quero." "Sim", insistiu Richard gentilmente. "Você tem o direito de escolher sua vida. Nada mais." Lídia permaneceu em silêncio, os olhos brilhando com lágrimas que se recusava a deixar cair. Finalmente murmurou: "Obrigado, muito obrigado." Richard sorriu, um pouco sem jeito.
Para ele não era apenas um ato de caridade. Era uma ponte, um contato humano que lhe fazia falta há anos. Enquanto ele se afastava, Lydia olhou para o cartão em sua mão. Ela não fazia ideia de que aquele pequeno pedaço de plástico mudaria sua vida e a de Richard para sempre. Os dias que se seguiram foram estranhos para Lydia. Ela guardava o cartão de crédito cuidadosamente no forro do seu casaco gasto, como um tesouro frágil e inacreditável. Cada vez que olhava para ele, seu coração acelerava. Um pedaço de plástico que continha a chave para uma liberdade que ela nunca conhecera. Na primeira manhã, ela se aproximou de um pequeno supermercado local. A caixa, acostumada a clientes modestos, observou-a com curiosidade quando Lydia colocou o cartão no balcão. Isso é, sério mesmo? Perguntou a caixa hesitante. Sim, respondeu Lydia, ainda incrédula. Ela conseguiu alguns mantimentos, pão, leite e frutas frescas. Nada luxuoso, apenas o necessário para sobreviver com dignidade. Então deu mais um passo, encontrou um pequeno apartamento em um bairro modesto, porém limpo e seguro. Pela primeira vez em anos, entrou em um lugar que lhe pertencia, que era verdadeiramente seu. Enquanto isso, Richard observava de longe. Ele não queria se intrometer na vida dela, mas sentia uma estranha conexão com cada escolha que ela fazia. Cada vez que a via sorrir enquanto carregava as compras, sentia um calor que nunca havia conhecido, uma mistura de orgulho e pura emoção. Ele entendia que um gesto simples podia desencadear uma série de transformações inesperadas. Certa manhã, Lydia reuniu coragem e voltou ao lugar onde conhecera Richard. Ela não conseguia vê-lo, mas conversar com o ar parecia lhe trazer conforto. Não sei como te agradecer, disse ela em voz baixa. Obrigada pela vida que você me deu. Richard, que se aproximara discretamente, sorriu sem se revelar. Deixou-a falar, sentindo cada sílaba ressoar dentro de si. Era como se o mundo inteiro tivesse parado de girar, apenas por aqueles instantes suspensos. Aos poucos, Lydia recuperou a confiança. Começou a procurar emprego e, graças ao novo apartamento, as roupas limpas e a dignidade restaurada, conseguiu um emprego num pequeno café do bairro. O seu sorriso, antes tímido e raro, tornou-se uma presença constante. Enquanto isso, Richard começava a sentir algo que não havia previsto, uma transformação interior. Ele percebeu que sua ação não apenas mudará a vida de Lydia, mas também despertara uma humanidade dentro de si que quase havia perdido. A verdadeira riqueza, ele compreendeu, não residia em contas bancárias ou imóveis, mas na capacidade de fazer o bem, de causar um impacto real na vida dos outros. Naquela manhã, ao ver Lydia caminhar com confiança pela rua, Richard sentiu uma emoção que nunca havia conhecido. Gratidão por receber em troca a alegria e a força que seu gesto havia gerado. Lydia havia se adaptado a uma rotina que lhe proporcionava uma sensação de estabilidade que nunca havia conhecido antes. Seu pequeno apartamento era modesto, mas aconchegante. Uma cama limpa, cortinas que filtravam a luz da manhã e sobre a mesa, algumas frutas e verduras frescas cuidadosamente dispostas. Todas as manhãs ela acordava com uma mistura de apreensão e curiosidade, imaginando o que o dia lhe reservaria. No café onde trabalhava, ela rapidamente ficou conhecida por sua gentileza e prestatividade. Os clientes apreciavam sua presença, mas era sobretudo seu olhar, sua recém-descoberta dignidade e seu sorriso discreto que os cativavam. Ela nunca falava do passado, mas ele transparecia em cada gesto, uma mistura de força e delicadeza, de cautela e de uma confiança recém-adquirida. Enquanto isso, Richard continuou a observar o desenvolvimento dela à distância, sem jamais interferir. Ele sentia uma emoção crescente, algo que nunca havia experimentado de verdade, apesar de sua riqueza e poder. Cada passo que Lydia dava rumo à independência despertava nele uma profunda humanidade que ele havia negligenciado por tanto tempo. Certa tarde, ele decidiu parar discretamente em frente ao café. Observou-a servir os clientes com graça e profissionalismo. Lydia ergueu os olhos e cruzou o olhar com o dele, sem perceber imediatamente que ele a observava. Naquele simples encontro de olhares, Richard sentiu uma onda de emoções o invadir. Admiração, orgulho, ternura e, acima de tudo, uma intensa consciência do peso e da fragilidade da vida humana. Ele se recolheu às sombras, deixando aqueles momentos passarem. Mas assim que ficou sozinho em sua limusine, irrompeu em lágrimas. As lágrimas fluíram livremente por razões que ele lutava para compreender completamente, não por si mesmo nem por sua própria dor, mas pela beleza e fragilidade da transformação de Lydia, pela vulnerabilidade que testemunhara, por todas as vidas que antes ignorara. Essas lágrimas foram uma libertação.
Elas vieram da constatação de que ele finalmente havia encontrado significado em sua riqueza. Não era o dinheiro que importava, mas a capacidade de doar, de ajudar e de se reconectar com a humanidade dos outros. Por sua vez, Lida sentiu uma nova força crescer dentro de si. O cartão de crédito era apenas uma ferramenta, um símbolo, mas havia aberto uma porta para uma vida onde ela podia fazer suas próprias escolhas, recuperar sua autonomia e reconstruir sua existência. Ela percebeu que podia sonhar novamente, que cada manhã era uma nova oportunidade e que sua dignidade, que ela pensava estar perdida, finalmente poderia brilhar. Este capítulo de suas vidas marcou um passo decisivo. Lydia estava ascendendo, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. E Richard compreendeu que a verdadeira riqueza era medida pelo impacto que alguém tinha no mundo ao seu redor. Poucas semanas após o gesto de Richard, Lydia encontrou um equilíbrio inesperado em sua vida. Trabalhava com confiança no café, tinha amigos na vizinhança e começara a poupar para um futuro que finalmente lhe pertencia. A mulher frágil do passado dera lugar a uma pessoa forte, orgulhosa e digna. Naquela manhã, Richard decidiu dar um passo que nunca ousara dar antes. Entrou no café onde Lydia trabalhava, vestida de forma simples, sem seus seguranças ou sua limusine. Queria vê-la em seu próprio mundo, aquele que ela havia reconstruído com seus próprios esforços. Lydia o viu entrar e hesitou por um instante. Seu coração batia forte. Ela sabia quem ele era, mas acima de tudo sentia uma profunda gratidão pelo homem que lhe dera aquela oportunidade. Olá, Lydia, disse Richard, com a voz ligeiramente trêmula. Olá. Richard, respondeu ela com um sorriso tímido, mas sincero. Eles se sentaram em uma mesa mais afastada. Richard observava Lydia, notando pequenos detalhes que nunca havia percebido antes. O jeito como ela sorria para os clientes, a graciosidade com que se movia, a força em seus olhos. Você mudou a minha vida, disse Lydia suavemente. Eu não sei como te agradecer o suficiente. Não fui eu, foi você, respondeu Richard com os olhos marejados. Você pegou o que eu te dei e fez algo magnífico com isso. Naquele instante, Richard irrompeu em lágrimas. As lágrimas fluíram livremente, revelando toda a emoção que ele havia reprimido por anos. Gratidão, admiração, compaixão e orgulho se misturaram numa onda irresistível. Lydia, comovida por essa vulnerabilidade inesperada, colocou a mão sobre a dele. Richard, você me deu uma vida. Não apenas dinheiro, mas uma chance, uma escolha, e isso ninguém jamais poderá tirar de mim. Richard assentiu com a cabeça, sem conseguir falar por um instante. Ele percebeu que aquele gesto, aquele simples ato de generosidade, havia sido uma lição tanto para ele quanto para Lydia. A verdadeira riqueza, ele finalmente entendeu, não residia em contas bancárias ou imóveis, mas na capacidade de mudar vidas, de inspirar esperança e dignidade. Eles permaneceram ali, em silêncio, compartilhando aquele momento de pura e genuína humanidade. Para Richard foi uma libertação. Suas lágrimas eram um sinal de que ele havia redescoberto uma parte de si mesmo que há muito perderá. Para Lydia foi a confirmação de que mesmo na adversidade, a bondade e a dignidade podiam triunfar. Assim, naquele modesto café nova-iorquino, duas vidas que pareciam não ter nada em comum se cruzaram e foram transformadas para sempre por um gesto simples, porém radical. Um presente de esperança, uma mão estendida e a capacidade de acreditar novamente na bondade humana.